Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Estamos ao vivo na comunidade Jesus na Rua. Eu sou a Márcia e faço parte da comunidade Jesus na Rua e eu trouxe um versículo para a nossa reflexão. Este versículo está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 12. Porque aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra que Deus nos entregou para o ano de 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Glória a Deus. Este é o nosso Café com Jesus. Às 19 horas e 7 minutos, temos o nosso encontro de jovens. Domingo, às 20 horas e 7 minutos, temos o nosso encontro da família. Segunda-feira, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 20 horas e 7 minutos, temos o encontro de evangelismo e missões. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage e no Telegram, comunidade Jesus na Rua. Ajude-nos a manter as escolas bíblicas para a vida Rehobote com valor simbólico de R$ 35 e adote uma rádio Jesus na Rua com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Queridos irmãos, a palavra de hoje, vinda direto do trono de Deus, está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos do 13 ao 15, com o título Deus dá a fé. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para trazer uma palavra de alento aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua e estamos no Café com Jesus, para que você possa receber diretamente do trono da graça de Deus a oportunidade de você ser feito filho de Deus. Eu quero agradecer agora pela vida da nossa querida irmã Márcia, que está junto conosco nessa pegada de fé, de esperança, de amor. Amém. E, acima de tudo, em obediência, Pai, à Tua palavra, em entendimento e discernimento, Pai, pela vida da nossa amada irmã Márcia. Também quero agradecer aqui pela presença da minha mãezinha, né, que é evangelista master desse projeto, e colocar agora, Senhor, na Tua presença, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, Pai, cada vez mais, que o Senhor resplandeça a Tua luz, Pai, sobre nossas vidas e que nós possamos receber da Tua parte essa herança, essa maravilhosa graça, Pai, no dia que se chama hoje. Pai, nós Te damos graça, Senhor. Nós estamos com um evento novo que chama Tenda de Oração. Nós vamos, talvez, em breve já fazer algumas gravações na tenda e vocês vão entender por que o nome Tenda. E Deus está nos entregando esta palavra e depois nós vamos pregar sobre o objetivo, né? Objetivo e propósito da tenda. Muito bem, meus queridos, nesse dia, nesse Café com Jesus, nós vamos tomar um café e vamos meditar na palavra de Mateus ou Levi, né? Para o judeu ele é Levi, e para o resto da população da humanidade de Mateus. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora fazer
uma menção honrosa aqui pela passagem, né, pela passagem do aniversário do Jesus na Rua. Nós, até o dia 14 de fevereiro, estaremos falando, né, no aniversário de Jesus na Rua, porque ele começou no dia 14 de janeiro e vai até 14 de fevereiro. E nós vamos, meus queridos, agradecer a Deus agora pela vida dos irmãos e irmãs que são evangelistas desse projeto, que estão fora do Brasil, que estão dentro do Brasil. Por que primeiro fora? Porque as pessoas que estão fora, eles vão ouvir essa palavra num momento muito, muito posterior. E as pessoas que estão dentro do país vão ouvir em breve essa palavra. Os que estão ao vivo conosco já ouvirão agora, mas aqueles que ainda não estão, ouvirão em seguida. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida dos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo. Estão espalhados, Pai, vivendo situações adversas, situações que não são nem de longe bonitas de se ver, Pai. Mas que esses homens e mulheres não apostataram da fé. Esses homens e mulheres de Deus que vivem esses momentos de adversidade, Senhor, sendo restaurados, tendo, né, a oportunidade de glorificar a Deus com sua própria vida. E nesse instante eu quero agradecer também pela vida do pastor Rogério Tatu, pastor César, o Cezinha, né? E também da pastora Selma, pastora Laedes Cunha, missioneiro de Jailton Cunha, que é esposo da Laedes, da irmã Laedes, e também da tia Amélia, lá em Crateús, tia Lúcia, lá em São Paulo, tio Clodoaldo, esse povo recebendo a palavra de Deus. Márcia, a palavra e a sequência nas vírgulas dos versículos. O título da palavra é Deus dá a fé. Está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos do 13 ao 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Amém? Amém. Meus queridos, eles vendo não veem e ouvindo não compreendem. O que é que significa isso, meus queridos? A palavra de Deus diz que nos últimos dias os nossos jovens terão visões e os nossos idosos sonharão. Ouvindo não ouvem e vendo não compreendem. Esta oportunidade, meus queridos, de nós mudarmos a história da nossa vida, ela se dá de forma muito tranquila, muito simples. Como é isso, apóstolo? É quando você ouve a palavra de Deus e você quer o entendimento, você busca o entendimento, aí você ouve. O Espírito Santo que mora dentro de você é quem vai trazer este entendimento, esse discernimento. Muitas vezes, meus queridos, nós queremos fazer as coisas simplesmente porque a gente acha que é o correto. E Jesus Cristo, ele chega para nós e diz uma coisa muito simples. O que o nosso autor e consumador da nossa fé nos diz? Ele nos diz lá em Mateus capítulo 7, pedi e dar-se-vos-á. Por que é que nós precisamos pedir para que nos seja dado? Deus não já sabe que nós precisamos?
porque quando nós pedimos, nós entramos em uma situação de obediência, de dependência de Deus. Pedi para que seja dado. As pessoas arrogantes, meus queridos, eles não pedem. Eles ficam esperando, olhando para a gente, que a gente queira fazer as coisas por eles. Isso é arrogância. A pessoa simplesmente acha que é autossuficiente ou que não depende das outras pessoas. Aí o que ele faz? Ele fica olhando para a gente. Porque maior é o que dá. Maior é o que dá. Então, quando você pede, você é menor. Você demonstra que você é menor. E esta situação é muito interessante e Deus abençoe para que não haja esta situação, para que não haja nada que seja divergente daquilo que nós estamos fazendo na sã doutrina, na palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Amém? Amém. Olha só, a profecia de Isaías diz que vendo, vereis. Você olhando, você vai ver, mas você não compreende. Você ouvindo, você vai ouvir, mas você não vai entender. E o que é que isso tem a ver com os dias de hoje, apóstolo? Uma coisa muito simples. As pessoas hoje, eles olham, mas não veem, porque eles olham com os olhos carnais. Eles olham para enxergar e não para ver o que Deus está fazendo e falando para nós. Falando, apóstolo, sim. Muitas vezes, meus queridos, nós olhamos para as pessoas e nós vemos as atitudes deles e eles falam conosco sem dirigir uma palavra, sem falar nada. E outras vezes as pessoas falam muitas palavras, mas não dizem nada. Tem até um ditado antigo, muito antigo, que diz assim: falou e disse. Por quê? Porque nem sempre as pessoas falam e conseguem dizer alguma coisa. Às vezes as pessoas falam e, como a gente compreende, é só um barulho, um ruído. Não tem um entendimento, não tem uma direção e não tem uma compreensão pelas outras pessoas através daquilo que a pessoa está dizendo. Então, meus queridos, nós precisamos compreender, buscar a compreensão através da palavra de Deus, que é inerrante, eficaz e mais cortante do que espada de dois gumes, e é apta, é capaz de discernir, de separar juntas e medulas. Meus queridos, nós, nesse Café com Jesus, estamos trazendo um divisor de águas para a sua vida, para que você busque a compreensão daquilo que você está ouvindo, para que você busque o entendimento daquilo que você está recebendo. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Porque o coração deste povo está endurecido. Amém? Amém. Olha só como é interessante. O apóstolo Mateus ou Levi começou a nos preparar. Para quê? Para nos dar uma certeza. Tudo isso que está acontecendo, meus queridos, é porque o coração deste povo está endurecido. O coração desse povo está
A Bíblia usa uma palavra que eu acho ela muito interessante. Cauterizado. O que é cauterizado? Cauterizado, meus queridos, quando você pega e fecha alguma coisa. Você cola alguma coisa, está cauterizado. No caso, a mente das pessoas está cauterizada. Ela está infrutífera. Ela está sem receber nada externo. Só está ouvindo o próprio eco da palavra da própria pessoa. Para que nós possamos, meus queridos, receber, nós precisamos ouvir o que está sendo dito. Nós precisamos buscar a compreender, buscar a entender, buscar a direção, buscar o entendimento daquilo que está sendo falado. Porque senão nós vamos ser semelhante até uma palavra dura, a jumenta de Balaão. A jumenta de Balaão, meus queridos, ela falou com voz humana, mas não havia entendimento na mente daquele animal. Como assim, apóstolo? Não havia entendimento. Para você ter uma ideia, a mente do profeta Balaão estava tão cauterizada que ele falou, conversou, fez um diálogo com um animal que não fala, um animal mudo. Quantas vezes nós não somos esse animal? Quantas vezes nós não conversamos com um animal mudo? Mudo no sentido do entendimento, porque pessoas não são mudas. Existem alguns que têm a deficiência da fala e ficam emudecidas, mas a pessoa que tem o entendimento e que fala, ela simplesmente não consegue entender aquilo que nós estamos falando. Por isso que essa palavra é um divisor de águas. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. Amém? Amém. Muitas vezes, meus queridos, nós falamos com as pessoas e elas ouvem de mau grado. O que é isso? Elas ouvem, mas elas não buscam a sabedoria para entender o que nós estamos falando. Não busca a direção de Deus, do Espírito Santo. Se eu estou falando com crentes, com filhos de Deus, não busca o entendimento para aquilo que está sendo dito. Então, ouvem de mau grado. As pessoas já estão aborrecidas, né? E eles não querem ouvir a palavra de Deus para corrigir, salvar e libertar. Então, de mau grado, essas pessoas escutam, elas não ouvem a palavra. Que ouvir, você põe em prática. Escutar, você escuta, mas não põe em prática. Então, meus queridos, essas pessoas vão ouvir de mau grado. E muitas vezes as respostas que nós temos são inadequadas com aquilo que nós falamos. Amém, Márcia? Amém. Glória a Deus. E fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. Amém? Amém. Depois dessas pessoas fecharem os ouvidos para não entender, elas fecharam os olhos. No Brasil apareceu há muito, muito tempo atrás, mas aquilo ali não é do Brasil. Aquilo ali é uma metáfora indiana. Os 3 deuses da sabedoria. Aí tem um macaquinho tampando os olhinhos, tem um outro macaquinho tampando a boquinha e tem um outro macaquinho tampando os ouvidos. O que é que significa essa metáfora, meus queridos? Significa que você não vê, não ouve e não fala. Isto é o que os hebreus fizeram. Aí, na tradução para o português do Brasil, você vê com os olhos espirituais. Você ouve
com os ouvidos espirituais. E você fala com as suas atitudes. Isto, meus queridos, é sabedoria vinda direto do trono de Deus. Muitas vezes, o que nós falamos não está de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Então, aquilo que nós estamos falando não serve para ninguém, porque eu falo uma coisa e faço outra. Aquilo que eu olho, meus queridos, quando eu olho com os olhos da fé, quando eu olho com os olhos da fidelidade, quando eu olho com os olhos da honra, eu consigo compreender, entender e discernir aquilo que está sendo dito, feito na minha frente. Quando eu não faço isso, eu simplesmente deixo as coisas serem julgadas à revelia. Revelia, meus queridos, é um termo jurídico que é quando eu não me importo ou não faço nada para que aquilo que está sendo julgado possa ser restaurado ou estabelecido de uma forma ética e coerente com aquilo que eu estou fazendo. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. E ouçam com seus ouvidos e compreendam com o coração. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Ouçam com seus ouvidos. Veja que não está falando de ver, está falando de ouvir com seus ouvidos e compreendam com o coração. Meus queridos, Davi aplicou o coração a entender as coisas divinas. Salomão, filho de Davi, aplicou o coração no entendimento daquilo que Deus queria que ele fizesse. Quando? Quando ele teve aquele sonho, meu querido, Deus visitou o Salomão em sono, mas porque Salomão já tinha tomado a atitude no coração. É preciso, meus queridos, que a gente tenha esta oportunidade de fazermos as coisas segundo aquilo que nós temos de entendimento na nossa vida por um motivo simples. Por um motivo simples. Nós precisamos compreender que Deus nos dá infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. É na mente, meus queridos, o poder de Deus opera fisicamente, mas primeiro ele vai mudar a sua mente, vai mudar o seu pensamento, vai mudar a sua fala. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Quando nós encontramos uma pessoa, meus queridos, cheia de mágoa, de rancor, de ódio, esta pessoa só vai falar coisas ruins. Quando nós encontramos uma pessoa que tem amor, benignidade, domínio próprio, esta pessoa vai falar daquilo que está cheio o coração dela. E o que é que está cheio o coração de uma pessoa que está desse jeito? Está cheia do amor de Deus, cheia de fé. Sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus. E o amor é uma das vertentes da fé. Se nós temos amor, nós temos fé. Se nós não temos amor, nós cultivamos o ódio. E o ódio é como? O ódio é de uma forma que as pessoas hoje estão achando muito simples. Não, isso aí, aposto que o senhor está assim, meio desfocado aí, o senhor não está muito focado. Olha só. O que é o ódio? O ódio é separação, é repartição e falta de domínio próprio. Estes são 3 aspectos do ódio. Aspectos do amor: benignidade, longanimidade e domínio próprio. São 3 aspectos do ódio, inicialmente, e agora do amor. Quando nós dominamos, meus queridos, a nossa carne, nós temos amor. Aí é.
quando eu não falo aquilo que eu penso de mal das pessoas, para elas, ou seja, para quem for, eu estou exercendo o domínio próprio. E isso é uma forma de amor. Como é que eu demonstro o amor para uma pessoa que eu nunca vi? Exercendo o meu domínio próprio para não falar palavras injuriosas contra aquela pessoa. Olha só, tem uma situação que é muito interessante, esse café vai ficar fantástico. Quando o arcanjo Gabriel estava disputando o corpo de Moisés com Satanás, porque Moisés tinha desobedecido a Deus, e aí nós vamos entender isso aqui agora. Quando foi que Moisés desobedeceu a Deus? Quando Deus disse, toque na rocha e ela lhe dará água. E ele bateu 3 vezes na rocha. E a rocha é Jesus Cristo. Por causa disso, Moisés não entrou no reino dos céus. E por causa disso, Satanás ia pegar o corpo dele. E o arcanjo Miguel chegou e disse que o Senhor te repreenda. Ou seja, ele não ousou falar palavras injuriosas contra Satanás, porque ele era um da mesma classe. Como assim, apóstolo, da mesma classe? O Lúcifer, quando estava no céu, ele era da mesma classe de Gabriel. Na realidade, ele estava acima de Gabriel. E ele não ousou falar palavras injuriosas contra aquele ex-chefe dele, embora que o ex-chefe hoje fosse do mal, mas ele não falou palavras injuriosas e ele fez o quê? Ele disse que o Senhor Jesus te repreenda. Meus queridos, isso aqui chama hierarquia, chama sabedoria vinda direto do trono de Deus. Amém, Márcia? Amém, glória a Deus. Que se convertam e eu os cure. Amém? Amém. Nós ainda temos mais 2 partes ou só uma, Márcia? Depois dessa? Não, essa parte é final. Amém, amém. Então, repita ela de novo, por favor. Eles se convertam e eu os cure. Amém. Amém? Amém, amém. Glória a Deus. Meus queridos, conversão, o que é? Eu vou usar um termo em português para conversão. Aí apóstolo. Nos sinais de trânsito, nós temos uma placa que é uma seta para a direita. Aí, então, a placa está dizendo conversão à direita. Se a seta for para a esquerda, né, tipo um L, né, aí é conversão à esquerda. Conversão, meus queridos, é mudança de rumo. Só somos curados quando nós nos convertemos, quando nós mudamos o rumo que nós vínhamos. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles se convertam e eu os cure. A conversão, meus queridos, apóstolo, mas eu tenho 60 anos de crente. Me converti com 25 anos. E eu tenho 85, então eu tenho 60 anos de crente, certo? Mas você tem quantos anos de filho de Deus? Porque não é o crente, é o filho de Deus que recebe. E se o filho de Deus se converter, a conversão é diária, meus queridos. A salvação é única, mas a conversão é todo dia. Quando eu não sigo a linha das pessoas que falam mal, das pessoas que roubam, das pessoas que matam, das pessoas que destroem, eu estou me convertendo a Jesus Cristo. E quando eu me converto a Jesus Cristo, cada manhã que eu me levanto, eu me converto a Jesus Cristo para ser salvo por Ele. Para que eu receba a direção do Deus Pai através de Jesus Cristo pelo Espírito Santo.
Então, meus queridos, a conversão é diária. A salvação é única, mas a conversão é diária. Agora, ainda tem um detalhe interessante. Nós podemos perder a salvação. É. Mas isso é motivo para uma outra palavra que nós vamos trazer num outro sábado aí, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e pedimos que o Senhor abra os olhos do entendimento dos nossos queridos irmãos, Senhor, que estão conosco agora nessa oportunidade de sermos feitos filhos de Deus, de sermos feitos à imagem e semelhança do nosso autor e consumador da nossa fé, para que nós possamos receber de Deus a direção, conforto e consolo, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Meus queridos, hoje não endureçais o coração, para que você possa, através dessa palavra, se converter a Jesus Cristo, lembrando-se que a salvação é única e a conversão é diária. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe. Amém. Amém.